Vocês estão me ouvindo? Tô ouvindo você sim, Fred. Sim, beleza. Então agora foi resolvido, já tá gravando agora. Pronto. Dá para você falar, Fred? Acho que o teu áudio já tá bom. Estou resolvendo o áudio aqui ainda, mas Ó, falta João entrar, Rodrigo. qual é a Oriente questão João aí, mesmo? falta ele. É a 102. Eu vou dar uma olhada, daqui a pouco eu falo. Ah, então vamos esperar seu João, porque depois de Fred seria seu João. Pede a João para. Ah, João Aí, entrou. ele tá entrando. E Bruno concluiu? Bruno concluiu, não concluiu, Bruno? Concluí. Show, show. Seu João, tem que abrir a tua câmera e o teu áudio pro senhor falar. Abriu só a câmera, agora tem que abrir o áudio. Não, ainda não. Também não. Não, também não. E agora Agora abriu. Agora sim. vai ficar sem a imagem. Manda lá, 5 minutos, vai lá o senhor. Não é Beto, não? É porque Beto não entrou ainda. Não? Não. Ah, rapaz, então tá bom. Bom, a questão é o seguinte: como é uma classificação ainda, que Kardec diz, passível de adequações ou adaptações, a gente entende. O Tamar colocou a contextualização, tá certo, correto, mas Kardec começa no primeiro parágrafo com umas colocações que, na realidade, são meia incisivas, não sei, mas fora de contexto. Ele começa dizendo: inclinados os espíritos ao mal, de que fazem o objeto de suas preocupações. O inclinado me parece que não é a verdade. Inclinado é uma coisa que já vem, digamos, o povo de nascença. E eu acho que aí caberia mudar essa primeira frase aí, porque também não é o caso. Se o espírito é simples e ignorante no começo, não tem inclinação para o mal. Então, isso aí confronta com a própria essência da doutrina espírita. Mais adiante, se é inclinado ao mal, que não está correto, dá conselho pérfido, sopra discórdia, desconfiança, mascaram. Alguns que estão aceitando viver aquela condição do mal com ela e não o mal com o, às vezes fazem isso. Mas não é a essência deles. O segundo parágrafo, é claro, que é para a gente ter cuidado pelas manifestações dele, a gente observa
pelo conteúdo. Kardec dá, assim, alguns exemplos, trivialidade, grosseria na expressão, né? Claro que não pode provir de um espírito mais evoluído. Comunicações primeira baixeza dos seus pendores também, não é? Falando como se fossem sensatos, também alguns fingem, né? Não conseguem sustentar por muito tempo e acabam por si mesmo trair. É verdade. Mas claro que ninguém vai, é uma prova, ninguém vai ficar no mal perpetuamente, né? É claro, a doutrina tem princípios universais. Quando encarnados, outra expressão assim não muito bem colocada, os seres vivos que eles animam. Esse não cabia isso aí. Bastava que, quando encarnados, se mostram propensos a todos os vícios. E quando colocou aqui os seres vivos que eles animam, fica confusão. O corpo tem culpa, aquele corpo já foi feito para aquilo, enfim. Meu pequeno e acanhado entendimento. Esta outra frase não cabe neste parágrafo, até porque cria uma prolixidade desnecessária. Bastava assim, quando encarnados, são propensos a todos os vícios, e também o propenso não cabe, porque o propenso vai tornar bater lá em cima com o inclinado para o mal. Pelas paixões degradantes, a sensualidade. Isso, os espíritos que preferem, numa encarnação, optarem pelo caminho da maldade, claro, aí fazem o mal por prazer, não sei, né? Porque a gente não está dentro de ninguém, né? A mais das vezes, sem motivo, também é possível, mas é um pouco duvidoso. E por ódio ao bem, aí tá certo. Aí tem sentido mesmo. Quase sempre escolhe suas vítimas entre pessoas honestas. 5 minutos, seu João. Pronto, então tá bom. Fica duvidoso também isso aí. Se é flagelo da humanidade, também não concordo. Mas deixa que vá. Pronto. Agora dá, Fred. Dá sim. Em Vai lá, meu irmão. Você, 5 minutos. primeiro lugar, prazer revê-los. Ainda estou ainda no, nas fases, aí, nas etapas do tratamento, ainda vai demorar um pouco, mas já está dando para enrolar a fala. É, data vendo, eu vou discordar completamente do mestre João. Eu acho que o ponto estudado aqui no Livro dos Espíritos, neste momento, não tem relação nenhuma com o princípio de tudo, né? Kardec está falando e os espíritos estão comentando a respeito da escala espírita, né? Se existe escala, é porque os espíritos já estão vivenciando esse processo, né? Encarnados e desencarnados. E aqui no caso específico, se está falando da 10ª classe, que são os espíritos impuros, que, em teoria, de imperfeição, no contexto da imperfeição, somos todos nós, né? Que estamos encarnados e desencarnados dentro do processo aqui na Terra. Uns mais, outros menos, eu não vou entrar nessa discussão que é muito longa, que vai envolver bem e mal essas coisas todas, a condição do espírito e tal, mas baseado na questão da escala, eu não vejo discordância nenhuma dos espíritos nem de Kardec, né? Eu acho que o termo inclinado está correto, né? Os espíritos encarnados e encarnados nas proximidades da Terra estão inclinados ao mal, né? Nesse contexto que a gente conhece, né? Aí é um contexto mais agostiniano, né, Rodrigo? É uma coisa que ainda gera muitas discussões, inclusive dentro do estudo espírita, né?
do que é mal, do que é bem, essa coisa toda. E a gente acabou adotando muito esse conceito agostiniano por conta da muita proximidade da doutrina espírita com o cristianismo, com o catolicismo, aquela coisa toda que não é de agora, já vem desde sua base, né? E então, nesse aspecto aí, tem razão os espíritos quando falam que são inclinados ao mal, né? Ou a sociedade que nós estamos vivendo, verificando o que acontece no dia a dia aí, é diferente disso, né? Se alguém me conseguir me argumentar e me comprovar que a sociedade humana na Terra não está inclinada ao mal, e não é questão de nascença ou de origem, é outra coisa. Se você não vem inclinado ao bem e não vem inclinado ao mal, reencarnação não existe. É lógico, porque os espíritos já estão reencarnando há muito tempo, né? Então, salvo a possibilidade, no meu entendimento, de algum espírito estar sendo criado neste momento, foi criado há, sei lá, 20, 30 anos atrás e está iniciando seu processo reencarnatório na Terra, que eu duvido que exista algum espírito encarnado que esteja nessa condição aqui na Terra. Esse é um pensamento pessoal, não é baseado em nada do que está no Livro dos Espíritos, é pessoal, eu duvido que exista, né? Salvo isso, todos os espíritos encarnados na Terra e nas proximidades dela estão inclinados ao mal ou ao bem por conta de suas experiências anteriores, por conta das suas condições morais evolutivas, intelectuais, que entram nesse processo também. Então, para mim tá tranquilo essa inclinação, né? E que vai ser objeto, claro, de preocupação como espíritos, lógico. Ele vai falar dessa ligação aos homens de caráter bastante fraco para ceder às suas sugestões a fim de induzi-los a que ele chama de perdição, né? Que é um termo religioso muito comum na época dele e acabou e pela religiosidade dos próprios espíritos que se comunicaram como codificadores, etc e tal. É muito normal isso aí. E nas manifestações vão a se conhecer pela linguagem. Evidentemente, se vê muito isso na questão do livro dos médiuns, né? Você conhece mais ou menos o processo de entendimento, de conhecimento daquele espírito pela linguagem e a forma como ele se comunica e etc, etc, né? A trivialidade e a grosseria das expressões nos espíritos como nos homens, ó, como ele fala aqui, como nos homens, é sempre indício de inferioridade moral, senão também intelectual. Isso não se vê no planeta Terra hoje em dia? Não se via no planeta Terra há 500 anos atrás? Há 1000, há 5000 atrás? Claro, lógico. Então, como é que não há inclinação para o mal ou para o bem, como queiram? Cinco Claro, porque minutos, os Fred. espíritos estão aí nesse processo. Então, nesse aspecto aí, eu não vejo, para concluir, Rodrigo, eu não vejo nenhuma contradição, nenhum problema no texto e que os espíritos tratam desse nível de escala espírita, né, de classificação dos espíritos. Claro. Antes de passar para Marcos, no francês, a palavra inclinado tem dois sentidos. Aí tem que ver qual dos sentidos que está escrito, Tony, no francês, entendeu? Porque no francês tem o inclinique, que quer dizer torto, e tem o incline, quer dizer propenso. Então a gente tem que ver qual dessas duas que Kardec colocou na tradução, Eu no imagino, francês mesmo. eu Eu vou imagino É, dar, que quando se trata eu, de espiritismo seja propenso, né? é isso. Vai, Marquinhos, agora é você, depois aí você vê pra gente, Tony. 5 minutos, certo, Marcos. certo. Pronto. Enfim, na verdade, eu também, eu concordo com o Fred. Eu acho que João, talvez ele tenha exagerado um pouco essas questões. E é assim, eu tomei aqui na anotação, inicialmente, quando o Bernard vai e fala a respeito de que algumas reuniões talvez tenham sido, estão sendo guiados por esse ou aquele espírito, e eu fico com um pé atrás, até porque, se a gente for fazer uma avaliação em torno da questão da linguagem, que Kardec toma isso como referência, para que a gente possa entender e compreender quem está por detrás de tudo isso. Tá? Então, a linguagem é
uma linguagem trivial, grosseira, irônica, que estimula desunião, vingança ou coisa desse gênero. Então, isso demonstra piamente a inferioridade desse espírito que realmente está ali. Mesmo quando eles se disfarçam, eles acabam se traindo de alguma forma pelo teor das suas ideias, pela falta de consciência consequentemente, de consistência naquilo que vão ensinar, porque obviamente, eles vão estar colocando o seu pensamento, quando se trata da natureza moral dos espíritos impuros. Então, a gente precisa entender que mesmo ou que eles estejam inclinados ao mal, fazem objeto de suas ações. Então, esses espíritos estão simplesmente ao eles estão propensos a essas questões e se preocupam em fazer mal, disseminar o mal. Eu liguei ontem, foi ontem a televisão e vi uma mulher rindo de uma acidente, de coisa desse gênero. Pô, enviado essa mulher assim, porque no espírito desse, mesmo que esteja numa classe social alta, obviamente eles são verdadeiros demônios, embora Kardec não os trate como demônios, mas espíritos imperfeitos que escolheram o mal por prazer e satisfação. Quantas e quantas pessoas vão estar aí escolhendo, inclinados a essas questões pela postura e satisfação de suas paixões. Então, o modo de ação humana vão ser despectivas, né? Estruturas, ideias de discórdias e desconfiança. Então, esses espíritos, caracteristicamente falando, Kardec coloca, vamos dizer assim, a silhueta de cada um, porque eles sofrem vícios, sentimentos de fraqueza e das fraquezas humanas. Quem está ali propensa, isso obviamente vai estar pela lei da sintonia. Né? Então, eles utilizam a tática do engano, porque eles mascaram todas as maneiras para aparecer sensatos. Mas quando você toma como referência o processo da linguagem e avalia a forma como esses espíritos vivem em sociedade, vamos dizer assim, ver esses fenômenos aparecerem, isso é uma força de expressão, não é a caracterização desses espíritos, mas, metaforicamente falando, agem de uma forma muito técnica e, consequentemente, se ligam, apegam-se, sobretudo, aos homens de caráter fraco. Então, o cara que não tem um caráter forte em torno dessas questões, vai cair como um cordeiro, né? Porque ele vai induzir a corrupção, atrasar o progresso espiritual e sucumbir em suas provas de todos esses momentos. Porque eles trazem em si, no bojo de suas experiências, toda essa postura que se coloca como um espírito de terceira ordem e imperfeitos. 5 minutos, Marquinhos. Então, ele seja também imperfeito, mas nós compactuamos já com essas questões. Ficou Pronto, aí. meu amigo. Valeu. Tony, você agora, meu amigo. Tony? Estou aqui, Rodrigo. Pronto. No francês, ele está em crins, Hum, que está colocando como inclinado.
Ai, Mas eu tá vendo? botei aqui, mas eu botei aqui no dicionário, e ele, no dicionário francês-português, ele apresenta várias possibilidades. E dá exemplo com o francês, né? Pode ser dispostos também, né? Aqueles espíritos que estão dispostos a fazer o mal, ou inclinados a fazer o mal. Mas, enfim, a palavra é inclinado. No francês está inclinado mesmo. Inclines, que está no plural, inclusive. Eu concordo com o Fred em gênero, número e grau nas suas colocações. E a esse respeito, eu acho que eu não preciso comentar mais nada. É só acrescentar que aqui ele está falando que são inclinados ao mal os espíritos impuros. Então, aqui a gente precisa entender que essas informações que chegam aqui, elas não são gerais, elas são específicas. Quem são inclinados ao mal e que fazem do mal objeto de suas preocupações são os espíritos impuros. Outros espíritos que não são impuros não são inclinados ao mal nesse sentido, né? No sentido de só fazer o mal. São espíritos que se comprazem em fazerem o mal. É importante a gente compreender também, e eu também me sinto contemplado pela fala de Itamar, é que essa escala espírita ela deveria ser estudada nas reuniões mediúnicas, porque ela dá dicas aqui de como a gente identificar os espíritos pelas comunicações. E aí evitar de ser enganado, saber identificar a natureza do espírito para tentar ajudar da melhor forma possível. O grande problema é que Kardec, no meio espírita brasileiro, é um ilustre desconhecido. E isso aí é complicado, porque as pessoas não estudam Kardec porque acham que é muito difícil de entender Kardec, mas a gente está vendo aqui que na prática não é. Né? Então, se a gente, por exemplo, tem um livro de Hermínio de Miranda chamado. É um livro que ele fala de doutrinação. Daqui a pouco eu lembro. Em que ele dá dicas de como você identificar os espíritos. E é baseado na É escala espírita. diálogo com as sombras, não, Tony? Diálogo com as sombras. Exato, Itamar, obrigado. Diálogo com as sombras. Ele dá essas dicas também. Mas o problema é que os médiums também não estudam, não gostam de estudar. Acham que basta ir para a reunião mediúnica e dar a comunicação que já está fazendo tudo. E não é bem assim. A maioria, né? Não são todos, a maioria dos médios. Mas uma coisa que chamou a atenção aqui também, e aí eu vou rapidamente falar, por causa do tempo, quando encarnados os seres vivos, ou seja, aqueles corpos, aquelas pessoas que eles estão vestindo nessa encarnação, se constituem e se mostram propensos a todos os vícios geradores das paixões vis e degradantes, a sensualidade, a crueldade, feronia, hipocrisia, cupidez, avareza. Esses espíritos, essas pessoas às quais ele está trazendo essas características aqui, são características de pessoas com psicopatia. Se você for ver aí, são pessoas que não têm o mínimo de, de preocupação com o outro, não tem nenhuma compaixão, eles fazem o mal por prazer, e eles também eles se aproveitam das pessoas que são honestas, porque as pessoas que são honestas, elas acreditam, elas estão mais propensas a, a serem enganadas por conta da sua própria honestidade, que acaba não tendo um pouco de
de esperteza, assim, não para atacar ou para fazer mal a ninguém, mas para se defender. Então, aqui, a gente, pelo que eu vi aqui nessa definição de Kardec, aqui na parte dos encarnados, essas pessoas, quando encarnadas, são psicopatas. 5 minutos, Tony. Então, só queria chamar a atenção para isso. Tranquilo, Fred? Tranquilo, Rodrigo. Tranquilo, meu. Podemos Ó, continuar. eu vi que Itamar levantou a mão e Bruno. Sou João, eu não vejo se ele levanta a mão ou não, porque ele tá com a câmera desligada. Aí o senhor fala, seu João, tá bom? Se o senhor quiser falar alguma coisa. Vou Porque não tem como falar. eu. Pronto. Então, vou passar para Itamar primeiro que levantou a mão, depois eu passo para o senhor, depois para Bruno. Beleza, Vai, como eu estou escrevendo um material sobre a importância da estruturação, a importância da revista Espírito na estruturação do Espiritismo, essa semana eu fiz uma pesquisa sobre a questão da contextualização. Eu acho que é importante, inclusive eu reforço. Um amigo meu disse, rapaz, o grupo de vocês, o estudo é bom, mas contextualize sempre. Então, por exemplo, vamos contextualizar a escala espírita. Vamos lembrar, Kardec, como disse Dora Encontro, é fruto do seu, filho do seu tempo. Então, até a escala espírita é fruto da França de Kardec daquele período. Presença de quê? Do iluminismo, do positivismo, embora Comte não fosse espiritualista, mas Kardec aproveitou a metodologia positivista. Que metodologia era essa? Justamente o quê? A organização, né? A sistematização, a busca científica do saber, a investigação. E aí o que foi Kardec pegou nessa escala espírita? Então, ele simplesmente pegou a parte, vamos pegar a escala espírita, a parte doutrinária, aí ele explica os espíritos a nível de classificação que não são iguais. A metodologia científica, ele vai classificar e organizar, fruto do positivismo. E a filosofia, que é justamente aquela ideia iluminista, né, que reflete o progresso, mostrando a respeito da evolução. Então, olha que coisa interessante para a gente aprofundar, justamente que o Kardec, fruto daquela época, ele utilizou esse instrumento para trazer em coisas simples, como na própria escala espírita. Então, a estruturação de todas as obras teve a participação efetiva, e eu posso ousar e dizer para vocês, muito maior de Kardec do que dos espíritos, porque era ele quem fazia isso. Ele pensava as informações dos espíritos, as mensagens ou as respostas, mas quem organizava e sistematizava, tendo por base a influência do pensamento vigente da época, do iluminismo e do positivismo. Até nessa escala a gente vê isso presente. Então, isso para mim abriu muito, né? Independente dessa discussão que vocês trouxeram, que eu acho que é interessante a respeito do bem, do mal e tal, da condição, mas eu estou me referindo à estruturação, à organização. Para quê? Para poder clarear mais, para dar um norte para o pessoal daquela época e que o pessoal, alguns pegaram, mas o norte que até hoje muitos de nós não pegamos, que é como é que a gente vai entender a condição de cada espírito, mesmo temporariamente, para poder dialogar e para poder interagir com o mundo espiritual. Muito interessante. antes de passar para o seu João, eu esqueci de até comentar o meu tempo. Eu sempre comento com vocês da minha questão do doutorado, que eu estou fazendo, a questão do tempo. No doutorado, a gente fala muito isso, o tempo que aquilo foi realizado. É isso que Tamar falou agora. O tempo diz muita coisa na questão do estudo metodológico para a gente dessas questões. E esse tempo de Kardec, algumas definições são diferentes. Por exemplo, eu me perguntava muito no estudo que a gente está fazendo, como é que Kardec conseguia gravar essas comunicações que tinha dos espíritos quando ele invocava, ou ficava várias horas ali para ele escrever a pergunta e a resposta, ou porque hoje a gente grava sessões mediúnicas com gravador. A gente vê a dinâmica que é na conversa entre o esclarecedor e o espírito comunicante. A gente vê que muitas vezes a gente já acha longa uma comunicação de 5 minutos, 10 minutos. Então, essa questão nos intriga muito nos estudos que a gente tem feito, né? Por isso que eu também corroboro da ideia de Itamar. Apesar de receber as coisas, muita coisa era dele.
Concordo plenamente com isso. Ô, Rodrigo, E eu só uma lembro, informação complementar do que você falou. Eu tô, na Revista Espírita de 59 tem uma comunicação que se tem uma sessão que se estendeu por 4 horas. Começou aí, ó. 8, foi até meia-noite. Então a gente vê que eram longas e uma outra coisa também que a gente uma coisa que a gente começou a fazer em São Paulo e a gente não conseguiu. Nós gravávamos a mediúnica inteira e depois a gente tentava transcrever ela para a gente avaliar depois. Em uma mediúnica de 1 hora, a quantidade de comunicações, tanto dos irmãos sofredores, ou espíritos obsessores, que quer que seja, e o doutrinador, muitas vezes, quando a gente ia transcrever aquilo, é horas para transcrever e avaliar. Então, para vocês terem uma ideia, hoje a gente procura só gravar as mensagens dos espíritos mais esclarecidos, só para a gente ter uma noção disso. Vai lá, seu João, diga aí seus 3 minutos. Depois eu passo para Bruno. A questão seguinte, a contextualização indiscutível, o esforço hercúleo de Kardec, também não consigo ainda entender como é que ele achou tempo para tanta coisa. Ele também sabia mais do que muitos espíritos. Ele, às vezes, organizava muita coisa, que os próprios espíritos, às vezes, nem corrigiam, alguns davam alguma ideia. Tudo isso indiscutível. Porém, a questão do inclinado fere o livre-arbítrio. O espírito, numa encarnação, fez alguma experiência negativa, em outra repete, é possível. Um dia ele voltará à casa do Pai. Porque se não dermos aí o tempero do livre-arbítrio, a gente cai no fatalismo e no determinismo. Que isso está no livro dos Espíritos, nós vamos chegar lá, né? Como aí estava na primeira edição, isto veio a posteriori, naturalmente, e caberia algumas notas de rodapé. Eu vou reler Herculano Pires, a tradução dele, para ver se ele chegou a captar esses detalhes. E é importante, gente, que hoje em dia se digladiu as duas ideias mundiais, fatalismo, determinismo, viu? Tony é psicólogo, entende mais do que eu disso aí. Agora, Kardec tem muita informação a respeito de tudo isso. Só. Pronto, Bruno, você é o próximo, meu amigo. Você levantou a mão depois. Então, Rodrigo, o que acontece? Eu penso o seguinte: a obra de Kardec é uma obra que tem um viés científico. E toda obra científica, ela pode ter, está suscetível às lacunas, né? Que é exatamente quando ocorrem resultados conflitantes. Isso não quer dizer que seja um erro, mas é uma oportunidade de aprofundar e de investigar. Em relação a esse ponto aí, quando Kardec fala espíritos inclinados, eu entendo que esse inclinado é uma condição, ele está se referindo temporária dos espíritos impuros, né? Ele não está se referindo aí a uma essência do espírito, até porque tem em outros, né, partes do livro muito claro que o espírito ele não nasce inclinado ao mal, nem poderia ser. É, mesmo que houvesse essa interpretação, a lacuna não significa um erro, mas seria o caso de a gente aprofundar e olhar os princípios como um todo. No direito, a gente utiliza isso na hermenêutica. Às vezes, uma norma ela pode conflitar com outra, e aí se usa da ponderação, que isso tudo faz parte também desse mesmo método científico, certo? Era só essa colocação que eu queria fazer. Pronto, o próximo é Fred, depois Tony. Tá me ouvindo? Pronto. É que Sim, esse sim. som aqui tá dando problema toda hora. Vejam a situação que nós estamos.
A maioria aqui tem 20, 30 anos de estudo dos livros do Espiritismo. E a gente ainda está tendo dificuldade até para interpretar uma palavra em algumas coisas, né? Inclinação, a palavra em português e francês é muito claro. A pessoa pode ou não, né? Fazer isso ou aquilo. Eu estou inclinado a ir pela BR-101. Eu vou pela BR-101, mas se eu não tiver inclinado a ir pela BR-101, eu vou pela 324. Ou a 110, qualquer outra. Então é uma decisão baseada no livre-arbítrio do espírito. É evidente que quando o espírito foi criado, está sendo criado, e isso não está sendo discutido aqui na 102, não é esse o mérito da questão 102, né? Ele não é uma coisa e não é outra, né, Rodrigo? Ele foi criado e ainda vai iniciar o seu processo, seja lá onde for e da forma que for. Se alguém disser aqui que sabe o que o espírito recém-criado vai fazer, pelo amor de Deus, não conhece o espiritismo, né? Porque não tem nada disso lá dizendo o que vai fazer ou não. O espírito foi criado, naquele, seja lá onde for, da forma que for. A gente está falando de espíritos que já passaram por processo reencarnatório. É disso que Kardec está falando. É disso que os espíritos estão falando. De espíritos que estão já vivenciaram experiências, existências. E por isso ele se inclinou, optou por algo mais voltado ao mal, não. É lógico que essa palavra inclinação, eu botei inclusive no chat, nesse ponto o João tem razão. No restante do texto, vai se falar de um tipo específico de espírito, que é o espírito vai voltado ao mal. Então ele saiu um pouco do conteúdo. O primeiro parágrafo está um pouco contraditório com o resto. A primeira frase está contraditória com o restante. Porque quando você fala inclinado ao mal, e toda moeda tem dois lados, você também vai falar de inclinado ao bem. Pelo livre-arbítrio, uma coisa ou outra. A pessoa, em um momento ou outro da vida, da existência, vai estar inclinado para uma coisa ou para outra. Mas ele vai falar especificamente daqueles espíritos que estão mais voltados a experiências no mal. Tanto é que vai falar de perverso, de egoísta, de um monte de coisa ali, um monte de adjetivos lá no texto, lá, né? Então, esse é o ponto. O ponto básico é esse. Não tem nada a ver com criação do espírito, não tem nada a ver com questão de gênese do espírito. Tem a ver com o que ele vai se tornando ao longo das experiências, né? Agora, imagine vocês uma pessoa que está recém-chegada no Espiritismo e houve uma interpretação dessa, muitas vezes, que a gente acha que não pode ter nada a ver. Então, para a gente já Três se torna minutos, um Fred. pouco complicado, né, Rodrigo? Você entender o que é que estava passando na cabeça de Kardec, não sei. Alguém sabe? E se você pegar esse texto da questão 102 e transportar, Tony, né, Rodrigo e Itamar, e transportar para o século XXI, tá desatualizado? Não. Tá no contexto atual. Então, eu não posso ficar interpretando, estudando essa questão baseado no século XIX. Nem 18, nem 17, nem 15. Essa interpretação, essa colocação dos espíritos aí vale, é atemporal. Porque está falando do espírito, não está falando de um momento da época. É isso que eu entendo, né? Se vocês entendem diferente, eu respeito, mas não é isso que eu entendo, não. Tony, meu amigo, você agora. É, é, eu vou começar pela questão da contextualização do tempo. A contextualização ela é muito importante porque vai fazer com que a gente entenda quais foram as condições que levaram a pessoa a construir aquele conhecimento. Mas uma coisa é a contextualização para você entender por que é que Kardec diz isso em função daquele tempo. Mas outra coisa é o conteúdo. O conteúdo, ele é aplicável agora. O conteúdo, como o Fred disse, ele se adequa a essa realidade aqui atual, se adequa. Então, o conteúdo é uma coisa, a contextualização que vai dar as informações para a gente saber como é que foi feito, por que Kardec fez aquela pergunta, por que os espíritos disseram aquilo,
porque vai depender realmente do momento em que ele vivia, mas o conteúdo do que se traz é outra vertente. A inclinação não quer dizer que, que o espírito nasceu para aquilo, ele vai fazer o mal. A inclinação é uma possibilidade, é uma propensão, é uma tendência, é um pendor, é uma queda, é uma aptidão, é uma predisposição a fazer o mal. Predisposição não quer dizer que você vá fazer o mal. Queda não quer dizer que você vai fazer o mal. O que quer dizer é você tem uma predisposição para aquilo, então a probabilidade é que você faça mais o mal do que o bem. Ou que você faça só o mal, especificamente naquele momento. E depois, com o processo reencarnatório, você nem se existe essa palavra, você vai desinclinar ao mal ou vai se inclinar ao bem a ponto de você ser transformado e sair dessa condição de espírito impuro. Né? Observe que Kardec tá trazendo dois extremos, impuros e os puros. Os impuros são aquelas pessoas que estão mais propensas a fazer o mal. Os puros são são aqueles espíritos que fazem o bem, especificamente, não tem propensão. Eles já fazem, já é definitivo. E a propensão, a inclinação ao mal não é definitiva. Então, o espírito pode se inclinar ao mal ou não. Em determinado tempo, ele vai estar mais propenso a fazer o mal do que fazer o bem. Mas isso não é definitivo no espírito. Né? Três Se a gente for minutos, meu amigo. trocar, só para encerrar, Rodrigues, a gente pode trocar a palavra inclinação por qualquer outra, propensão, por tendência. Ele põe tendência a fazer o mal. A palavra da moda é tendência, né, Tony? Exato. Então vamos lá. Agora a gente, ninguém mais, né? Nós vamos para 103, nona classe. Tamar parece que caiu, Espíritos. né? Não, Itamar tá na, tá aqui, eu tô vendo ele. Ah, tá mesmo, é porque o meu aqui não Né? apareceu. Nona classe, espíritos levianos. São só dois parágrafos que eu vou ler os dois. São ignorantes, travessos, irrefletivos, exorbiteiros. Metem-se em tudo, a tudo respondem, sem se incomodarem com a verdade. Gostam de causar pequenos desgostos e ligeiras alegrias, de aborrecer, de induzir maliciosamente em erro por meio de manifestações, mistificações e de espertezas. A esta classe pertencem os espíritos vulgarmente tratados de doentes, trasgos, gnomos, diabretes. Acham-se sob a dependência dos espíritos superiores, que muitas vezes o empregam como fazem com os nossos servidores. Em suas comunicações com os homens, a linguagem de que se serve é por vezes espirituosa e faceta, mas quase sempre sem profundidade. Exploram as falhas e o lado ridículo dos homens e das coisas, comentando-se em traços modazes e satíricos. Se tornam nomes supostos, geralmente, mais por malícia do que maldade. Vamos começar com o Bruno. Você, meu amigo. Então, essa questão aí, 103, que trata da classificação, né, dos espíritos, e fala aí de espíritos ainda que estão em estágios inferiores na sua evolução. Em síntese, nós podemos dizer aí que quando se fala aí das características desse espírito, aí retornamos novamente essa questão, né, da palavra inclinado ao mal. Isso não significa que seja uma condição definitiva, mas é uma condição temporária aí do espírito. Então Kardec está se referindo a esse ponto, espíritos ainda marcados pela ignorância, pelo orgulho, pelo egoísmo, que ainda não desenvolveram o senso moral. Então, acho que a interpretação essencial dessa questão aí é dizer o seguinte: os seres, eles não são maus por natureza, é preciso a gente separar, né? Eles não são maus por natureza, e sim que o mal decorre da imperfeição e do estágio evolutivo
desse espírito aí. É bom a gente, né, fazer essa distinção para que a gente não confunda com a causa. Na verdade, ninguém nasce propenso ao mal, os espíritos tendem a seguir um caminho do bem, porque é a lei natural, a lei do progresso, a lei da vida. Aliás, Leon Denis dizia isso, que o mal ele não existe em si, ele existe para si, justamente para dizer que o mal é um estágio temporário, né, da condição. Mas Kardec, como bom professor, como bom pedagogo, ele traz essas questões aí e de forma perfeita, né? Então, assim, o mal decorre da imperfeição e não do estágio. Não é a essência, não é a condição, é uma condição temporária. Não é uma condenação também, é um processo de evolução do espírito. Então, por isso que é importante a gente, né, contextualizar, não só no tempo, como a gente contextualizar, de um modo geral, com a obra inteira, com os princípios. Aliás, a principiologia espírita, ela tem que estar acompanhando cada uma das questões, cada um dos pormenores, justamente para a gente fazer essa integração. Então, a questão é interessante para o estudo do fenômeno mediúnico, né, quando traz essa categoria de espíritos, e a gente entender dentro desse contexto também aí que essa condição de mal é algo que ele está se referindo temporário, de modo geral. Pronto. Próximo é Fred, meu amigo, você. Essa questão parece uma pegadinha, né, Tony? Eu, mais uma vez, eu não vou entrar nessa questão de bem e de mal, porque isso é uma discussão filosófica permanente e muito complexa, né? Eu acho que a questão está também falando sobre isso, né? O que está sendo discutido no Livro dos Espíritos são as escalas dos espíritos, a classificação dos espíritos, né? Não se ele tem tendência maior ou menor para bem ou mal, até porque, segundo Agostinho, que a igreja colocou como santo, né? O mal não existe, né? Só existe o bem, né? E algum filósofo, outro filósofo também disse que o bem também não existe, porque o bem não existe, o bem não existe porque é a ausência do mal, né? Então é uma discussão estéril no momento, né, Tony? Para mim não vale a pena. O que eu estou vendo aqui na questão da 33 é uma coisa interessante, que vai tratar de espíritos levianos. Olha os adjetivos: ignorantes, travessos, refletidos, zombeteiros, não se incomodam com a verdade, né? Gostam de causar pequenos desgostos, às vezes gostam de causar até mais, né? Aí já mula de escala, né? Aí eles vão falar de espíritos vulgarmente tratados como duendes. Olha que interessante isso, né? O xamanismo, né? Aquela coisa do espiritualismo entrando aí bem presente, né? Dentro da resposta, né? Duendes, gnomos, né? Diabretes, né? Que fazem parte da cultura popular de ontem, de hoje, de certa forma ainda faz ainda também, né? Há cultos, há crenças muito claras atualmente também de duendes, gnomos, diabretes, etc e tal, né? Na cultura popular geral, né? Não só no Ocidente. E vai dizer que eles se acham sob a dependência de espíritos superiores, que muitas vezes os empregam como fazemos com os nossos servidores, ou seja, os espíritos superiores usam os espíritos levianos, a não ser que eu esteja entendendo errado a interpretação, né? Pode ser errada a minha, mas os espíritos superiores usam os espíritos levianos para sei lá o quê. Aqui não diz para quê, mas para atividades, né? Sei lá, para meios que sejam teoricamente em benefício da humanidade, né? Em suas comunicações com os homens, a linguagem que se serve é por vezes espirituosa e faceta, mas quase sempre sem profundidade. Explora as falhas e o lado ridículo dos homens e das coisas. Exploram as falhas. Não sei não, viu, Tony? Isso está me parecendo assim, uma expressão assim mais simplificada de sociopatia, né? Explora as falhas dos homens de forma inteligente, né? Enfim, eu não vou entrar também nessa discussão, né? Porque isso interpreta muita coisa.
comentando em traços mordazes satíricos. Se tomam nomes supostos, geralmente é mais por malícia do que por maldades. Esse último parágrafo também merece assim um estudo bem aprofundado, né? Até do ponto de vista psicológico, do ponto de vista do social também, e antropológico também seria interessante, né? Enfim, é bem interessante isso aí. Eu não sei, eu imagino que isso tenha sido, Rodrigo, resultado da várias comunicações, né, dos espíritos e Kardec compilou de uma forma que pudesse ficar mais claro para o entendimento, né, das várias manifestações dos espíritos. É claro que eu também acho que foi Tamar que falou, eu concordo com ele também. Eu acho que tem muita coisa do pensamento de Kardec. Por isso que eu não discuto muito essa questão de se chamar de espírita de kardecista ou não, porque eu acho que tem muita opinião, tem muito entendimento intelectual de Kardec dentro das respostas dos espíritos dos textos, né? Mas é claro que isso é uma discussão que também não leva a lugar nenhum, de certa forma, para a gente nesse momento. Então, eu acho interessante isso, essa classificação. E me parece que essa classificação também está bem presente nos tempos atuais, né? E, inclusive, em algumas áreas humanas, sociais, né? Como a política, por exemplo. Vocês não enxergam aí políticos classificados aí, não? Celebridades políticas não estão aí nessa classificação, não? Eu só não concordo no final, que essas celebridades políticas e outras, né, fora da política também, que se encaixam nessa questão de leviandade, né, não fazem por malícia, não. A maioria das vezes não é malícia, não. E derrete, Rodrigo. É por aí. A gente vai, vamos seguindo. Beleza. E você, Itamar? É, Fred tocou numa questão aí que é muito, muito interessante, né? Que é essa pimenta que Kardec traz a respeito de como os espíritos superiores empregam, utilizam dos espíritos levianos. E na realidade a gente vê isso mesmo, ó. Kardec colocou lá no livro dos médios o quê? As mensagens apócrifas, né? Tony gosta de citar o artigo da Revista Espírita, O Danado, né? Aqui, ali na Revista Espírita está claro que são espíritos, o espírito danado, um espírito leviano, e que os espíritos permitem que ele se comunique para trazer, né, como uma espécie de lições pedagógicas que Kardec traz para mostrar. Lembram também do espírito gastrônomo que Kardec traz, e ele traz uma informação interessante, que ele diz o seguinte, olha, o aprendizado não são apenas trazido pelos espíritos superiores. Podemos aprender muito com os espíritos inferiores. Aí, Rodrigo, me permita uma observação que você fez, me permita eu discordar. Eu acho que na reunião mediúnica não deve se gravar apenas as mensagens de orientadores, mas também mensagens de espíritos, para entendermos o nível e as informações trazidas, né, que ficam subjacentes, e aí vai extrair as lições. Os espíritos superiores deixam esses espíritos levianos se comunicarem, deixa trazerem, deixa bagunçarem, mas depois, não, olha, peraí. Aí agora, depois, quando o grupo não traz, não aprende, não traz aquelas informações, o que ele vai fazer? Vem o espírito superior e vem trazer as informações para poder aí o grupo, se quiserem, expandirem a compreensão a respeito disso, até a nível de reflexão. Então, meu entendimento aí, né? Meu entendimento é que, e a gente vai se checar também na 259, né? A influência dos espíritos, que não são apenas os bons, os ruins. Só que por trás disso tem quem? Sempre os espíritos bons, protetores, senão o mal vai se propagar. Concordo plenamente com as informações que vocês trouxeram aí, né? Dessa questão da inclinação, que para mim é muito claro, é apenas uma questão temporária e de ignorância, do desconhecimento do bem, não como um fatalismo. Senão estaríamos indo de encontro totalmente com o Espiritismo, com as informações contidas no Espiritismo. Isso aí é chover numa molhada. A gente sabe que isso é uma questão do desconhecimento do bem e da condição de inferioridade
do espírito naquele momento. Então, essas classificações aí que Kardec trouxe realmente é muito interessante. Sim, sim. O que eu falei, Tabar, que em São Paulo a gente gravava as duas. E aqui na Bahia a gente sempre gravou a dos mentores. Eu sempre fui a favor de gravar as duas, cara. Mesmo que demorasse para a gente avaliar. Eu lembro que uma vez eu cheguei até a mandar para o seu João, muitos anos atrás, um espírito que manifestou lá 10 vezes seguidas, né? É um espírito que acompanhava uma moça e tudo, 10 vezes seguidas. Eu falei, ô, seu João, analisa para mim isso aqui, porque eu acho que tem umas controvérsias aqui do médio, e a gente precisa ajudar o médio. E foi muito legal isso na época, entendeu? Mas vai lá, seu João, seus 5 minutos. Bom, o negócio é o seguinte: aqui não é só contextualizar, está 100% atualizado. Por quê? Como diz o ditado, é isso que ainda se vê na maioria de casas espíritas e de outras denominações religiosas. Eu concordo com o Fred aí, né? O que é que os bons espíritos vão fazer através dele? Tem aqueles casos que vocês citaram aí da revista Espírita, que é verdadeiro, né? Kardec acatou, né? Agora, tomar o nome, Fred, cuidado, você vai ser processado, viu? Não é por malícia ou por maldade, né? Mas na realidade, Eu não citei as nome, não. Vocês imaginem quem vocês quiserem. você que disse está gravada. A questão é, claro que às vezes eles sendo espíritos ainda iniciantes na caminhada evolutiva, como todos nós também fomos, ainda estamos, lógico que não tem lá grandes compromissos com aquilo que a gente do lado ou do lado de lá também acha que seria a verdade. Claro que a verdade acompanha a evolução de todos. Porém, o que fica claro aqui, a linguagem, às vezes é uma linguagem brincalhona e que às vezes toca algumas pessoas naquele nível do seu entendimento. Para algumas pessoas mais, né, fechada, mais culta, mais formais. Kardec reconheceu que, mesmo assim, a gente tira algumas lições através do que eles falam, né? A outra questão é mete-se em tudo, sem se incomodar com a verdade. Claro, eles tanto faz Chico como Francisco, né? A outra questão aqui é, em suas comunicações, a linguagem é muitas vezes espirituosa, serve para algumas pessoas. E vocês se lembrem que a França é um dos países que tem mais uma literatura, vamos dizer, satírica, espirituosa, desse jeito é próprio do arcabouço cultural francês, até a imprensa de lá é diferente dos outros países da Europa, não sei de onde veio tudo isso, né? Satírico, mordaz e tal. Agora, claro que se um irmãozinho desse chega na reunião mediúnica ou da comunicação, a gente ouve com todo respeito, mas aí vem a questão de gravar não só essas, como outras comunicações, para a gente dar uma analisada. Aceita a carta ou não. Porque, é como diz aí, por trás dessa brincadeira deles, às vezes trazem muito fundo de verdade. Tem uma lenda de Monteiro Lobato, não me lembro se foi de Lobato ou de La Fontaine, do padre, né? O padre era o homem que sabia tudo. Naquele tempo ia para uma missa lá numa fazenda e quando chegou na cancela, não sabia suspender o ferro que abria e se batia na cancela. Tinha um menino jogando bola. Menino, vem aqui abrir a cancela. Então, o que é você, rapaz? Está vendo que eu sou o padre, o homem que sabe tudo? Ele disse, ô bestalhado, não aprendeu a abrir a cancela, fica aí. Então, é esse tipo de coisa, porque na natureza, Deus é tão sábio, que até os animais nos ensinam, gente. A natureza é a cartilha aberta para quem quer e tem interesse em aprender alguma coisa da lei divina. Então, por isso, os irmãos chamados levianos, Kardec colocou muito bem o seu perfil psicológico, todas as suas condições, e
fica claro que também serve para muita coisa. Falei. E se a gente for colocar um pouquinho de pimenta, como vocês falam, lembrem, André Luiz, da porcentagem de maldade e bondade no mundo em 1945? Naquela época, 75 do mundo é maldade, somente 25 bondade. Agora eu não lembro qual livro que foi. Se foi no Mundo Maior, se Evolução em Dois Mundos, que ele falou isso. André Agora o Luiz, próximo, André Luiz foi maldoso aí, viu? Será que era verdade mesmo, rapaz? eu não sei. Por isso que Os mais velhos dizem que antigamente todo mundo era honesto. Ai. É, Olha a Mar... língua de vocês aí, viu, Fred? Você hoje está falando demais. Marcos, você, meu amigo, 5 minutos. Essa temática é interessante, até porque Kardec trata de classe de terceira ordem, né? E, consequentemente, ele vai tratar dos espíritos levianos. E isso faz a gente pensar na natureza moral e intelectual desses espíritos, porque, na verdade, não tem interesse pelo bem ou pelo mal profundo, mas vivem certamente num estado de superficialidade, ligado, consequentemente, à aparência e à diversão. Quando a gente vai analisar o comportamento nas comunicações, esses espíritos se metem em tudo, mas é em tudo mesmo, responde o que responde, sem se preocupar, ao menos, com a verdade. Apenas se diverte porque acha, de certa forma, que o admita, brinca com as ideias das pessoas, sem o compromisso e a seriedade que a doutrina espírita coloca isso dentro de uma perspectiva de responsabilidade. Eu lembro muito do senhor aqui, quando começava a fazer as reuniões, ele batia assim na mesa e dizia: doutrina espírita, unidade é responsabilidade. E ele chamava muito a atenção, porque o modo de atuar, das táticas que os espíritos se propõem a fazer, causar desgosto, ligeiras alegrias, de certa forma, provocam confusão no ambiente, porque intriga, isso faz com que induza a erros, a mistificação, enfim, essas relações com os encarnados, elas não têm firmeza moral, nem propósito elevado. Eles apenas brincam com a vaidade, o excesso de curiosidade consequentemente, de superficialidade. São poucos os grupos que se debruçam para poder estudar, avaliar determinadas questões. Geralmente, quando também isso acontece, muita gente está impregnada já do juízo de valor e das intenções com que vive e permeia em muitos ambientes. Então, eles são reconhecidos nessas sessões como faceta mais sem profundidade no que falam. E recheados também de piadinhas, de trocadilhos, de respostas rápidas, mas para não chamar muito a atenção. É preciso estudá-los, é preciso entender que, nesse exato momento, a falta de coerência e de conteúdo sério, isso já denota a questão da leviandade desses espíritos, da forma trivial e das confusões que podem, de alguma forma, causar no ambiente. Então, eu acho que Kardec foi muito feliz quando vai tratar a respeito do caráter moral e intelectual
das táticas de influência, das ligações mediúnicas, principalmente dos médios que têm uma fragilidade maior, e o reconhecimento da linguagem, que é algo muito, muito importante para a gente perceber quem é que está por ali ou que está por detrás de tudo isso. Fico por aqui. Beleza. Tony, você, meu amigo, agora, seus 5 minutos. É, eu não sei como foi que André Luiz chegou a esse número de 75,25. Não sei se ele usou o Datafolha ou como foi que ele fez para saber que na população do mundo 75% é ruim e 25% é bom. Eu acho até que Chutômetro. ele errou na pesquisa feio, porque eu acho que é muito mais de 75% de gente ruim do que de 25% de gente boa. Inclusive Sobretudo naquela atual, época. né? É, hoje talvez seja mais ainda. Então, assim, é uma, é Errou uma, na conta. é uma, é uma informação falsa, né? Falsa, assim, no sentido de que ele não tinha elementos para poder determinar a quantidade exata. Também eu queria dizer que Kardec teve muita ação. Pra mim, travou aqui, Tony. Travou aqui também, Tony. Travou também. Travou, Vamos ver foi. se ele volta. Deve ser a internet dele. É. Vamos dar seguimento, Rodrigo. Se ele voltar, ele conclui. Então Ele vai você, caiu. você levantou a mão aí, seus 3 minutos. Aí ele volta É, depois, né? conclui. Só para completar a minha fala Ah, anterior, voltou, veja voltou, que Tony? Já voltei. Kardec tinha, Kardec tinha muito, tem muito das obras todas. Quem decidia o que ia para ser publicado era ele. Os espíritos, olha, supervisionavam, se tivesse algum erro, avisava ele, mas quem decidia o que é que ia entrar era ele. Né? Os espíritos chamam Kardec de mestre, isso está nas obras póstumas. Então, Kardec já fazia parte disso antes de encarnar, para planejar a vinda do Consolador prometido. Então, por isso, ele tem muita participação nas obras. Rodrigo não é Fred, sobre essa questão aqui dos espíritos achados na dependência superiores, que muitas vezes empregam como fazemos, são nossos servidores, eu lembro de um fato que aconteceu na reunião mediúnica aqui, que eu frequento, em que a reunião mediúnica ia começar, a pessoa foi lá, trancou a porta e voltou para a sala. E na primeira comunicação, alguém disse: a porta está aberta. Pra mim, travou de novo. Também travou. aqui. A internet dele deve estar ruim. Eu vou É, também. fazer meu comentário, Rodrigo. Vai Veja lá. que Kardec, Aí a Kardec pessoa trouxe que também. trancou, quando os espíritos voltaram, estão me Tá ouvindo? caindo. Tá travando, tem hora que trava, Tony. Aí voltou agora. Está horrível aqui a internet hoje. Eu vou tentar chegar mais perto aqui do Wi-Fi para ver se melhora um pouco. Peraí. Aí então, é, eu já não lembro mais nem o que eu estava falando. Mas, é, aí a pessoa que trancou a sala, estão me ouvindo? Sim, sim. A pessoa que trancou a sala foi lá conferir se estava trancado. Quando voltou, aí o espírito deu aquela gargalhada.
no que vocês fazem, kkkkkkkkkk. O que é que vocês estão fazendo aqui? Quer dizer, isso era um chamamento para a gente ficar atento no trabalho que a gente está fazendo. Né? Para a gente estar conciso e consciente do trabalho e atento. Oi de novo. Mesmo perto do aparelho do Wi-Fi, não teve jeito. Por causa do horário, Rodrigo, falta pouco tempo. Então Kardec comenta aí, traz Tamar. Aí também, depois você faz a prece se ele não voltar, velho. certo? Kardec traz aí a informação nesses espíritos levianos sobre a presença de mistificações, né? E aí eu encaixo aí justamente o que a dependência dos espíritos superiores para controlar. E Kardec é claro em alguns artigos da Revista Espíritas que permite que aconteça essas comunicações para poder o quê? Servir de instrumento pedagógico, para ver quem analisa, para ver quem acredita em tudo, para ver quem busca a verdade com critério ou não. É aí que entra a questão, deixa acontecer. Só que aí o que acontece é o quê? A vaidade do médium, que se acha sendo escolhido por espíritos elevados, que aceita cegamente tudo, que vai de encontro com aquilo que Kardec trouxe da fé raciocinada, da análise das informações, da lógica, né, do controle universal. Você Cuidado, viu, quer terminar, Itamar? Tony? Aí, Cuidado, viu, Itamar, que segundo o João, você vai ser processado também. Pronto, quer você termina e faz nossa prece, Tony. pronto. Então, é isso especificamente que eu queria falar. Quero dizer a Fred que eu estou muito feliz com a presença dele no nosso estudo, né? Que antes ele estava só na base do WhatsApp escrevendo, então eu estou Ainda muito não estou feliz com cem por essa. cento não, mas estou feliz aí de estar junto com vocês também. Em breve. Legal, Estarei com voltou, Fred, vocês. muito bom. Fred que Graças a Deus. agora é cidadão, Fred que agora é cidadão sergipano, viu, galera? Mudou para É? Sergipe, pai? Gente, eu estou aqui desde dezembro, mas eu ainda estou com o pé na Bahia ainda também. Ah, A Aqui raiz na dele Grande em Aracaju, Jacobina, aqui. ele não vai para lugar nenhum. Não, a raiz dele é em Jacobina, tá plantada. Estou lá em casa. Vamos à prece. Agradecer a Jesus a oportunidade de estarmos aqui mais uma manhã, aprendendo sobre os ensinos dos Espíritos através do Livro dos Espíritos. Agradecer a presença dos bons Espíritos que nos inspiram, que nos protege da influência dos maus espíritos durante o estudo. Que a tua misericórdia, que a tua justiça, que o teu amor possam nos alcançar, Senhor, hoje, agora e sempre. Amém. muito bem, meus amigos. Boa semana para Até a vocês. próxima Até. Um Boa abraço. semana. Abraço, tchau. semana.